Campina Grande, 14 de junho. Hoje comemora-se o Dia Universal de Deus, o Dia do Síndico e o Dia do Solista. Mas eu quero chamar a sua atenção para aqueles que celebram hoje o Dia Universal de Deus. Deus como Criador, como sustentador de toda a obra da criação, inclusive das nossas vidas, como aquele que nos mantém vivo, porque nós somos o fôlego e o sopro de Deus. Queremos lembrar que não é apenas em um dia que nós devemos lembrar de ser agradecidos, mas todos os dias devemos celebrar ações de graças a Deus, porque Ele que nos sustenta, Ele que nos mantém vivos. Por isso, nesse Dia Universal de Deus, eu quero estender a todos os dias da nossa existência. Dentro de instantes estaremos trazendo uma palavra que Deus nos deu recentemente com o título Honestidade não tem preço. Logo mais. E você ouvirá ainda a Orquestra Louvores Eternais. E sem perda de tempo, quero deixá-los com a introdução desta palavra sobre honestidade não tem preço. Lucas 16, vamos ler. Lucas 16. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Pai, queremos mais uma vez te agradecer por esse momento, por esse clima de gozo, de alegria, de paz que há em nossos corações quando estamos diante da tua face augusta, da tua presença, para expressar todo o nosso sentimento de adoração, e como também inclinarmos os nossos ouvidos para ouvirmos a tua palavra, a qual vai gerar em nossos corações alimento espiritual para nossa edificação. E, ó Deus, eu te peço agora que tu abras o nosso entendimento,
Dá-nos discernimento desta Escritura, porque de nós mesmos nós não temos condições de interpretar esta palavra. Ilumina os nossos corações, derrama luz em nossos corações. Abençoa os que estão presencialmente, te pedimos por aqueles que não puderam comparecer e te pedimos por aqueles que estão nos assistindo agora em casa. Abençoa todas as famílias e te pedimos as tuas misericórdias sobre essa multidão que está aí, Senhor, faminta, sedenta e estão sendo iludidas, enganadas pelo pai da mentira, promovendo esta festa que, ó Deus, é de aspecto puramente carnal. Jamais eles vão se sentir saciados espiritualmente, praticando, celebrando esta festa da carne. Portanto, tem misericórdia. Toca no coração daqueles, ó Deus, que certamente vão se sentir cansados e oprimidos e venham ao Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Eu gostaria de dizer antes para vocês que eu dei um título a essa palavra de hoje à noite. O tema: a honestidade não tem preço. Vamos dizer comigo? A honestidade não tem preço. Das parábolas de Jesus, essa é a mais difícil de se interpretar. Porque à primeira vista dá a impressão que Jesus está até concordando com aquilo que o indivíduo fez de forma desonesta. Porque ele diz, inclusive, em meio à parábola, né, conforme vocês ouviram, ele diz aqui: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Dá a impressão, à primeira vista, isoladamente, que Jesus está concordando com a coisa errada, mas vocês vão ver que isso está redondamente equivocado, não é assim. Eu quero começar esse sermão fazendo uma pergunta para você que está aqui e você que está em casa. Você contrataria alguém para trabalhar na sua casa que não merecesse confiança? Sim ou não? Se você tiver informação de que uma empregada doméstica, ela tem o hábito de às vezes lançar a mão no que é alheio, roubou algum valor, alguma joia preciosa, algum objeto de valor de uma pessoa, e você estava precisando de alguém para trabalhar como empregada doméstica, mas você, ao obter informação daquela pessoa que você estava pensando em contratá-la para vir trabalhar na sua casa, automaticamente você descarta. Nós não podemos confiar em pessoas desonestas. A nossa consciência não vai admitir isso. Primeiro, que você não vai ter segurança, não vai ter tranquilidade, sair de casa e deixar a casa entregue a uma ladra ou a um ladrão. Jamais você fará isso. Então você não iria absolutamente contratar ninguém para trabalhar em sua casa, seja na sua residência, seja você comerciante numa loja, alguém que não seja de sua confiança. Há muitas empresas que, quando vão contratar às vezes uma pessoa, pede informações e pede logo a carteira do Ministério do Trabalho para ver se aquele empregado tem alguma coisa lá desmantelada. É assim que funciona. E uma das coisas que o empregador considera é o tempo que esse funcionário trabalhou naquela empresa. Se ele trabalhou muito tempo, ele é uma pessoa que deu uma certa uma prova de que ele é uma pessoa que corresponde ao trabalho, obviamente. Mas se ele tiver várias vezes baixa, a carteira assinada e dado baixa imediatamente, já o empregador já fica desconfiado. Esse cara aqui não trabalha bem, ele não dura no emprego. Havia um irmão que já dormiu no Senhor, que ele dizia que quando o funcionário é bom, ele cria lodo. Ele cria lodo. Então jamais por aqui você vai deduzir o sentido desta parábola. Você não confia em alguém que não merece a sua confiança para trabalhar na sua casa nem empresa alguma. Começa por aí.
Então descarte logo que Jesus está aqui dando uma palavra para dar uma certa vantagem para aqueles que tenham esse tipo de comportamento. Então essa parábola é uma parábola muito difícil da gente interpretar. Para mim é uma das mais difíceis de todas as parábolas que Jesus contou. A parábola do bom samaritano, a parábola do semeador, a parábola das ovelhas perdidas, da dracma perdida, é de fácil interpretação. Mas essa daqui, pastor Antônio Júnior, ela deixa a gente meio com o pé assim, meio cauteloso para não dizer alguma coisa que não corresponda ao sentido da lição da parábola. Então vamos ver aqui que Jesus, ao contar essa parábola, ele não está elogiando a atitude desonesta daquele empregado. Longe, descarte isso da sua cabeça. Ele não está elogiando o ato desonesto daquele servo, cujo patrão, ao perceber que ele estava sendo desonesto, demitiu, deu as contas, podemos assim dizer. Então, ele usou da seguinte artimanha, porque vamos ver aqui no iníciozinho da parábola, Jesus, ao contar essa palavra, disse: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então o cara não estava trabalhando de forma correta, ele não estava sendo honesto, ele estava agindo desonestamente, estava sonegando, estava roubando, estava desviando aquilo que certamente lhe fora confiado como empregado. E então, nesse primeiro versículo, a gente vê aqui de cara que Jesus está repudiando, reprovando esse tipo de comportamento. Porém, a partir do verso 2, Jesus começa a mostrar qual foi a iniciativa, quais foram os primeiros passos que esse indivíduo que era desonesto, que estava defraudando, roubando o seu patrão, pensou em fazer para se precaver, para se prevenir futuramente. E aí onde que está a artimanha deste indivíduo? Verso 2: então mandou chamar e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Então, ele foi muito claro com o seu empregado, com o seu funcionário: você não vai poder continuar mais, preste conta aqui, vamos fazer uma auditoria. E no verso 3, então ele começa a preparar a sua artimanha, sua astúcia, sua esperteza. E ele então, no verso 3, disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração, trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Duas coisas eu quero que você pense aqui, que esse empregado começou a pensar. Quando o patrão chegou para ele e disse: que é isto que ouço a teu respeito? Ele é chamado a atenção pela falta de lisura. Ele estava agindo fraudulosamente contra o seu patrão. E aí ele pediu: presta contas, porque eu vou lhe demitir. Aquele empregado perdeu a confiança por ter sido descoberto que estava roubando. Perdeu a confiança, por isso foi demitido. Mas ele começou a pensar: e agora? O que é que vai ser de mim daqui para frente? Trabalhar, eu não tenho mais energia, não tenho mais força para trabalhar. Certamente já estava numa certa idade. Pedir, eu sinto vergonha. Interessante, né? Ele tinha vergonha de pedir, mas não tinha vergonha de roubar. Vão vendo aí a diferença, que é o indivíduo ter vergonha de pedir. Outra coisa é não ter vergonha para roubar.
E aí começa aquele homem fazer uma série de artimanhas. E dentre essas suas artimanhas, esse homem então pensou consigo mesmo: vou aos credores do meu patrão e vou fazer um acordo com eles lá, desonestamente, para salvar minha pele quando eu for demitido, ter pelo menos o que eu possa ter para o meu sustento, para a minha manutenção. Eu vou falar aqui uma coisa que eu tenho que falar. O nosso atual gestor não faz diferença diante desse indivíduo aqui. Não vejo diferença nenhuma. Parece uma coincidência, mas é uma realidade. É duro mesmo, como eu disse a princípio. Você não confia numa pessoa que não é digna de confiança para trabalhar na sua casa, muito menos como gestor. Mas o povo quis. Por isso que eu dei o título desse sermão: a honestidade não tem preço. Um dia, meus irmãos, eu e você, todos nós, haveremos de prestar contas, tanto por pequenas coisas que você deixou de fazer, como por grandes coisas que você talvez argumente que não teve condições de fazer, ou não teve capacidade. Mas nós vamos prestar contas um dia, diante do tribunal divino, grandes e pequenos, plebes e plebeus, nobres, reis e monarcas, todos, reis e presidentes, vão estar diante do tribunal divino. E aqui, meus irmãos, nós vemos que essa parábola que Jesus contou mostra a responsabilidade que tanto o grande quanto o pequeno tem diante daquilo que Deus nos mostra e nos revela através da sua palavra. Então vamos lá, no verso 3: disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Verso 4: eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Me recebam em suas casas. Então, nesse verso 4, depois dele fazer uma avaliação, como é que ele poderia se sair daquela situação difícil, veja o conceito pervertido dele, a perversão que estava no seu coração. Ele tinha dito: não tenho mais saúde para trabalhar, e de pedir tenho vergonha, mas não tinha vergonha de roubar, repito. Então eu sei o que é que eu vou fazer. A astúcia, a esperteza, a vivacidade começou a maquinar a sua mente, o seu coração. Ele começou a calcular. E então ele começou a pensar nos versos 5 em diante. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Então ele começou a programar, ele começou a fazer suas ideias funcionarem. E geralmente é assim. O indivíduo, quando está com o intuito de lesar os outros, de enganar, de passar a mão e de passar a perna, ele tem muitas ideias. Surgem muitas ideias na sua mente, no seu coração. Ainda que seja para matar, conquanto que ele se saia bem. Ainda que seja para roubar e ele tire proveito no furto, ele não está nem aí. Ele quer sair-se bem, entre aspas. Então, diante dessa sua artimanha, no versículo 8,
que aqui onde está o ponto nevrálgico desta parábola, e elogiou o Senhor, o administrador infiel. Ele não estava elogiando a desonestidade dele. Ele não estava elogiando que ele teve um plano fantástico. Ele não estava elogiando, ele realmente fez uma coisa que, eu aprovo isso aí. Não. A gente precisa de entender que essa passagem do verso 8, conforme vemos aqui, Jesus não está elogiando ou louvando a atitude corrupta daquele administrador, mas a sua habilidade e inteligência em perseguir o seu alvo, embora que equivocado, ele estava buscando alternativas. Embora essas alternativas fossem reprovadas, porque não eram lícitas. Não é lícito você roubar, não é lícito você mentir, não é lícito você enganar, não é lícito você passar a mão no que é alheio, não é lícito você passar a perna em alguém para tirar proveito da queda dele. Nada disso é lícito. E o Senhor da parábola no verso 8 não está elogiando essa ação desse indivíduo que estava agindo de forma corrupta, como a gente vê muitas pessoas agindo corruptamente, muita corrupção. Então Jesus não está elogiando, ele estava aqui elogiando no sentido de mostrar que ele não ficou de braço cruzado, ele não ficou parado, ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa. E essa iniciativa de fazer alguma coisa, que Jesus está mostrando que foi positiva, não a coisa errada que ele fez, mas ele procurou uma alternativa, embora que, repito, foi de forma ilegal, ilícita, injusta, desonesta. E é por isso que Jesus fala nesta mesma passagem aqui no versículo 8, ele diz: elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Ou seja, Jesus enfatiza o seguinte, é a seguinte lição: diante de quaisquer dificuldades pelas quais você e eu estejamos passando, tenhamos uma tomada de posição, tenha iniciativa, tenha criatividade, seja criativo, não no sentido negativo, não no sentido pejorativo, não no sentido de roubar, de enganar, de mentir, de tirar proveito, de passar a mão no que é alheio, não nesse sentido, mas do modo como aquele homem agiu de forma atiladamente desonesta, você, como filho da luz, como sal da terra, deve usar estratégias positivas. É essa a palavra que diz aqui o texto, verso 8: e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Diante de certas decisões que você tem que tomar, entre a mentira e a verdade, o certo e o errado, o bom e o ruim, positivo e negativo, para que você, como cristão, faça a diferença, qual é a sua posição? Qual é a escolha que você está fazendo? É mais confortável você mentir para tirar proveito? É mais confortável você passar a mão porque tudo é mais fácil? É mais fácil você, quem sabe, tirar proveito no sentido de enganar e mentir, agir ardilosamente? Ou você dizer: eu prefiro pagar o preço, eu prefiro sofrer, eu prefiro estar até sem ter um certo conforto, ou sem ter um certo alimento que eu gostaria de me alimentar, mas eu vou abrir mão,
Eu não posso abrir mão, desculpe, eu não posso abrir mão da minha conduta, do meu caráter, da minha posição como um cristão, como luz do mundo, como sal da terra. É isso que Jesus está querendo mostrar aqui. Então, diante de quaisquer que sejam as situações, as adversidades, nós precisamos, meus irmãos, de criarmos alternativas e não narrativas. O que mais a gente ouve hoje na mídia são narrativas de muitos políticos. Narrativas você tem demais até, cada uma a mais bonita do que a outra. Mas me perdoem, a mais nojenta, a mais podre, a mais suja, que só em a gente ouvir a gente fica com um comichão lá dentro. Pelo menos eu sou assim, fico lá dentro digo, meu Deus, não pode uma coisa dessa. Eles estão criando muitas narrativas para encobrir a podridão, a mentira, o roubo, a fraude, a desonestidade. Por isso eu dei como título: a honestidade não tem preço. Nós vamos ficar devendo a conclusão desta mensagem. Honestidade não tem preço. É que o nosso tempo está acabando. Eu agradeço a todos que estiveram conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor e pastor de saudosa memória Luiz de Carvalho com Edivaldo Holanda, interpretando a música Divino Companheiro. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador.